Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor e hoje é dia de dicas diversas. Na dica de hoje nós vamos aprender como proteger planilhas, quais são os níveis de proteção possível e como vocês podem aplicar essa proteção a cada uma dessas hierarquias. Antes disso, gostaria de convidar todos a acessar nossa página no Facebook, facebook.com/vpxsoluções, ou buscando também como VPX Soluções em Tecnologia. Lá vocês vão encontrar um conteúdo de aprendizado, um conteúdo muito interessante postado diariamente, onde lá vocês vão poder tirar várias dúvidas do Excel, nos perguntar e também outras dúvidas também. Então não deixem de conferir, lá também vocês podem conhecer os nossos serviços, acessando os nossos álbuns, vocês conhecem todos os nossos serviços. Nós somos segmentados em desenvolvimento de sistemas, treinamentos, identidade visual e consultoria em negócios. Então não deixe de conferir VPX Soluções em Tecnologia. Voltando então à nossa questão inicial, existem 4 tipos de formas possíveis para proteger suas planilhas. O aplicativo Excel ele contém uma hierarquia. Hierarquia essa que é composta pelo próprio aplicativo Excel, pela pasta de trabalho, pela planilha e as células. Então são 4 níveis de hierarquia. O próprio aplicativo Excel, se vocês minimizarem a planilha, só vai sobrar o aplicativo Excel, o Microsoft Excel. Fora isso, vocês têm a pasta de trabalho. No nosso caso aqui é a pasta 1. A pasta de trabalho ela é composta de normalmente 3 planilhas. Ele inicia um arquivo com 3 planilhas padrão. Então esse é o segundo nível. O terceiro nível é a própria planilha, a planilha em si. Então falando dela individualmente, cada planilha é uma pasta, é um ambiente de trabalho individual. E dentro de cada planilha vocês têm as células. Então as células também é um intervalo, é um nível, é o último nível dessa hierarquia do Excel. Bom, sabendo disso, então a gente começa vendo a primeira hierarquia, o aplicativo. Como que vocês bloqueiam o aplicativo e quando vocês devem bloquear esse aplicativo? A proteção do aplicativo, ela restringe o usuário a abrir o arquivo Microsoft Excel. Então quando vocês tentarem abrir esse arquivo e iniciar ele, automaticamente ele já pede a senha. Então ele não permite que vocês nem visualizem esse aplicativo sem digitar essa senha de acesso. Como fazer essa proteção? Essa proteção ela é diferente das outras. Vocês vão fazer isso quando vocês estiverem salvando o documento. Então vocês vão lá no arquivo, salvar como? Como se vocês realmente vão salvar uma planilha, do método tradicional. Clicando no salvar como, vocês vão definir o nome que vocês querem salvar, sua pasta de trabalho, como na maioria das vezes vocês já fazem, e vocês vão aqui em ferramentas, opções gerais, e é aqui que ele vai pedir a senha de proteção e a senha de gravação, sendo que a de proteção impede que vocês abram a planilha sem essa senha de acesso, e na senha de gravação, que exatamente o nome já diz, impede que vocês gravem a planilha sem essa senha. Eu vou colocar aqui um nome qualquer, vou colocar aqui como teste. Cliquei em OK. Ele pergunta novamente a sua senha. Ele pede uma confirmação. Digitei, a senha estiver certa. Clico no salvar. Vou substituir. Salvei a minha planilha. E vou fechar para mostrar para vocês como que funciona esse nível de segurança. Está aqui na minha área de trabalho. Abrir, dei duplo clique sobre ele. Vai iniciar o aplicativo. Olha lá. Senha de acesso. Então ele não permite que eu visualize informação nenhuma. Se eu errar a senha ou então clicar no cancelar, ele não exibe nada. Então essa é a forma de proteção que normalmente é mais usada, que é a mais segura para proteger exatamente a planilha como um todo. Ela não permite que nada seja visualizado sem essa senha de acesso. Então digitei a minha senha, que é a senha teste, abriu a minha planilha e eu consigo trabalhar sem maiores problemas. Não tem muita aí, já está tudo liberado. Salvei e fechei, ele vai pedir sempre aquela senha de acesso. Se eu quiser modificar essa senha, só voltar lá no salvar como,
em opções gerais, da mesma forma que a gente fez, e alterar a senha sem maiores dificuldades. Vou lá em ferramentas, opções gerais, tá lá minha senha. Se eu quiser mudar, é só ir lá e alterar, sem maiores problemas. Bom, então esse é o primeiro nível de proteção que a gente tem. Os outros vocês vão encontrar na guia revisão. Então, clicando em revisão, percebam que vocês têm outras duas opções de proteção aqui: a proteção de pasta de trabalho e a proteção de planilhas. Quando usar a pasta de trabalho e quando usar de planilhas? O que é a pasta de trabalho? A pasta de trabalho é a estrutura do aplicativo. O que é a estrutura? Por exemplo, vocês têm aqui 3 planilhas. Isso aqui é a estrutura, é a pasta de trabalho, pasta 1, contém 3 planilhas. Então o que ele impede que vocês façam, por exemplo? Se vocês protegerem a pasta de trabalho, ele impede que vocês insiram uma nova planilha, excluam uma planilha já existente, enfim, que vocês mudem a estrutura dessa pasta de trabalho. Se vocês quiserem, por exemplo, alterar algum dado de uma planilha, apagar, ele vai permitir. Então essa não é a opção que vocês devem utilizar. Vejam só, eu vou lá clicar em pasta de trabalho. O que ele pergunta? Se eu quero proteger a estrutura ou as janelas, ou ambas. Vou lá colocar minha senha, vou colocar a mesma senha teste. Pede sempre a confirmação. Cliquei em OK. Está protegido. Olha só, se eu tentar inserir uma planilha, percebam que as opções de inserir e excluir, ele automaticamente é oculto. Ou seja, eu não posso fazer nenhuma alteração na estrutura do arquivo. Mas se eu quiser, por exemplo, inserir um dado, apagar um dado, eu posso sem maiores problemas. Ele me permite manipular nos dados, nessa área de células. Mas a estrutura do arquivo eu não posso. Percebam que eu não posso nem alterar a ordem dessas planilhas. Eu não posso criar uma nova planilha. Então essa estrutura ela é mantida. Eu não consigo alterar. Vou lá para desbloquear. Só clicar em proteger pasta de trabalho de novo e inserir a senha que eu cadastrei. Agora sim, olha lá, está liberado. Eu posso inserir ou eu posso excluir. Então está totalmente desprotegido. Ok, visto este, a gente vai agora para o terceiro nível dessa hierarquia, que é o proteger planilha. O proteger planilha, aí sim, quando vocês querem proteger os dados que contém a planilha. Por exemplo, tem aqui uma tabela, vocês têm uma informação e vocês querem proteger para que nenhum usuário altere essa informação, exclua dados ou então proteger totalmente esses dados. Como fazer isso? Pelo proteger planilhas. Cliquei em proteger planilhas, ele sempre pede a minha senha e diferente dos outros, ele mostra aqui uma tabela do que vocês querem que ele proteja. Ele quer proteger somente as células bloqueadas, somente as células desbloqueadas, quer impedir que formatem células, formatem colunas, linhas, insira, enfim, ele tem todas as opções aqui de bloqueio. Ele impede que vocês classifiquem, que usem filtros, editem objetos. Enfim, isso aí vai de acordo com a necessidade de cada um. Coloquei a minha senha, inseri a minha confirmação, ok, está protegido. Olha só, se eu tentar, por exemplo, deletar esse dado, o delete ele já não permite mais. Se eu tentar excluir essa linha também, olha lá, nem me dá a opção de excluir. Ou seja, meus dados estão protegidos. Observe a mensagem que ele dá. É, portanto, somente leitura. Os dados estão protegidos e é impossível de vocês alterarem esses dados. Se eu quiser excluir essa planilha, aí sim eu consigo. Se eu clicar em excluir aqui, eu apago. Por quê? Porque os dados que contém essa planilha estão protegidos, mas a pasta de trabalho não. Então, se vocês quiserem proteger a pasta e a planilha, protejam ambas. Isso é a forma mais segura de fazer. Último, para desproteger, é só fazer o movimento inverso. Proteger planilha, coloquei a minha senha, aí sim eu consigo excluir sem maiores problemas. Então a gente já viu 3 níveis de proteção. O quarto nível a gente vai ficar para uma próxima videoaula, porque esse tipo de nível de proteção ele é um pouquinho mais complexo, requer uma explicação um pouco mais elaborada de como que vocês devem proteger o nível de células.
Isso é usado quando vocês, por exemplo, têm uma tabela, um formulário, por exemplo, que vocês querem que o usuário somente preencham um determinado campo e não a planilha toda. Então vocês vão liberar algumas células, vocês protegem um todo e liberam algumas células para edição. Então, como isso requer um pouquinho mais de habilidade, a gente vai ficar com essa dica para uma próxima videoaula. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, apliquem esse conhecimento para o seu dia a dia, para as suas tabelas, usem com sabedoria essa opção de proteção de célula, de planilhas e até a próxima videoaula.